Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde, que traz muitas informações importantes para a sua saúde e para o seu bem-estar. Agora, em junho, a gente comemora, né? Na verdade, é lembrado o dia de conscientização sobre a doença falciforme. Você já ouviu falar dessa doença? É uma doença rara, genética, por isso hoje nós convidamos a doutora Camila Amaral Kruszik, hematologista do HFC Saúde, para nos ajudar a entender um pouco e nos orientar sobre essa doença. Primeiramente, seja bem-vinda, doutora, aqui ao HFC Cast. Obrigada pelo convite de estar aqui. A gente está muito feliz em recebê-la. Eu estava até comentando que no começo da minha vida médica, eu trabalhei com pacientes com doença falciforme em Goiânia, quando eu morava em Goiânia. Eu fui responsável pelo ambulatório do Hospital das Clínicas, da UFG. Então, eu tenho um carinho muito especial por esses pacientes. Eu agradeço muito de estar aqui. E uma baita experiência também, né, para poder compartilhar aqui com a gente, né, doutora? Doutora, eu gostaria de a gente começar, como é uma doença, né, rara, é uma doença hereditária, então, para a gente poder explicar um pouco o que é essa doença, né? Quando a gente fala em doença falciforme, a gente também fala em anemia falciforme, aí gera uma confusão. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Só para a gente poder começar a entender um pouco. Só fazendo uma observação, não é tão rara Ela assim. Não é rara. Não é rara, não é rara. A doença falciforme não é rara. É a doença hereditária hematológica mais comum do mundo. Mais comum do mundo. Olha isso, doutora. Ela é uma doença que... São muitos casos, então. São muitos casos. A gente tem no Brasil, assim, acho que de 60 a 100 mil casos de doença falciforme. No Brasil? No Brasil. É uma doença mais comum na população de descendência negra, certo, por ter surgido mais, principalmente na África. Mas, por conta da miscigenação histórica que a gente tem no Brasil, a gente tem pessoas de pele parda e branca que também têm doença falciforme. Mas, sim, ela é bem comum, assim. Quem trabalha em emergência já se deparou com pacientes com doença falciforme. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto. E o que é essa doença? Quando a gente fala em doença falciforme, é um grupo com outras doenças dentro desse grupo, doutora? Sim. A gente usa o termo genérico, né, doença falciforme, mas dentro da doença falciforme a gente tem a anemia falciforme e a gente tem outras variantes da doença falciforme. Tem, por exemplo, a S-beta-talassemia, a hemoglobinopatia ASC, até a S-beta-talassemia é a mais comum aqui em Piracicaba, por a gente ter pessoas mais de descendência italiana, que tem mais talassemia associado. Mas o que é a doença? É uma condição que afeta as células do sangue que a gente chama de glóbulos vermelhos. Então, os glóbulos vermelhos, eles vão ter o papel de pegar o oxigênio que a gente respira e levar o oxigênio para o corpo, né? E para fazer esse papel, a gente tem dentro dos glóbulos vermelhos uma proteína que a gente chama de hemoglobina. A hemoglobina, é aí que está o cerne do problema associado à doença, né? A hemoglobina normal, ela é formada por cadeias de globina e por um grupo M, que a gente tem o ferro que se liga ao oxigênio para levar esse oxigênio para todos os órgãos e tecidos, né? Para dar energia para o nosso corpo. Então, quando o gene da doença falciforme vai dar uma alteração que vai ter uma substituição de um aminoácido aí na formação dessa cadeia de globina, né? Um ácido glutâmico pela valina, vai formar uma hemoglobina anômala. Então, em vez de ter a hemoglobina normal, certo, a gente vai ter uma hemoglobina anômala que a gente chama de hemoglobina S. Então, normalmente, o que acontece? Os glóbulos vermelhos, eles têm um formato como se fosse de um balão meio cheio. E ele é flexível, ele consegue levar o oxigênio que a gente respira para todos os órgãos e tecidos, até os mais estreitinhos. O organismo todo, para o corpo todo. Quando a gente tem uma concentração maior dessa hemoglobina anômala nos glóbulos vermelhos, ela vai mudar o formato e ela vai se tornar mais rígida. Então, ela fica num formato de foice. Por isso, o nome da doença, né? Doença falciforme. E por conta da maior concentração dessa hemoglobina anômala. Certo. E aí, na hora de levar o sangue, o oxigênio, para os órgãos e tecidos, acaba tendo uma vasoclusão. Você vai ocluir esses vasos mais estreitinhos e esse é a principal característica da doença, né? Essa vasoclusão vai levar a principal característica do paciente com doença falciforme, que é uma dor intensa. Essa dor pode ser leve, até dor intensa, pode durar horas, até durar dias. Muitas vezes o paciente precisa vir dor em qualquer local, assim, dor nos ossos. Quando é uma dor em locais, por exemplo, no pulmão, você pode vir acompanhado de outros sintomas, por exemplo, falta de ar. E
consequentemente, o oxigênio não consegue chegar nos órgãos e tecidos como deveria. Essa vasoclusão impede essa chegada do oxigênio. E aí, você pode ter uma diminuição de oferta de oxigênio. E aí, você vai ter outros sintomas associados à doença. Por exemplo, na cabeça tem maior risco de AVC, no pulmão tem maior risco de infarto pulmonar. Porque o oxigênio não está chegando corretamente nos órgãos. Nos rins, você vai ter uma maior incidência de insuficiência renal. Tem um sintoma muito comum de paciente com doença falciforme, que é na pele, principalmente assim, no tornozelo, você formar úlceras de pele de difícil cicatrização por conta dessas vasoclusões. Então, essa aí pode ter potencialmente várias coisas, né, associadas com isso, né? Vários sintomas. Então, isso aí seria a doença como um todo. E aí, depois ela tem essas variantes. Sim. E a mesma questão, é a falta de levar esse oxigênio completamente para os órgãos. A doença falciforme vai ter... Quando eu falo doença, todas as doenças envolvidas, elas vão ter essas principais características. Os sintomas são semelhantes, né? Muda muito a intensidade, né? Você tem mais na anemia falciforme do que nas outras. Agora, é hereditário, doutora? Como é que... não tem uma prevenção, né? Não, como é que é não tem isso? Uma prevenção. Uma doença hereditária, ela é uma condição vitalícia. A pessoa nasce com uma doença falciforme. E descobre já bebê? Consegue saber pelo teste do pezinho. Você faz no teste do pezinho o exame. Você pode fazer ao longo da vida um exame que chama eletroforese de hemoglobina, para você ver se você tem essa hemoglobina anômala. Mas para a pessoa ter, ela tem que herdar a alteração do pai e da mãe. Então, se ela herda esse gene falciforme do pai e da mãe, a gente fala que ela tem a anemia falciforme, que é a condição, no geral, mais grave. Então, se ela herda o gene falciforme de um dos pais e o outro herda o gene, por exemplo, da talassemia, ela tem a S-beta-talassemia, que também é uma doença falciforme, geralmente um pouco mais leve, mas também grave. E pode, no caso, só herdou do pai. Se herdou só do pai, ela tem o traço falciforme. A pessoa não tem sintoma nenhum. Ela leva uma vida normal, só que é importante ela saber, porque ela pode passar para o filho e o filho ter uma doença falciforme e se herdar também do outro genitor. Entendi. Exatamente. Então, o traço falciforme não é uma condição que dá sintoma. Ele é portador só da alteração genética, mas não é um... Não vai ter sintoma. Não. E também não tem nenhuma questão da qualidade de vida. Não interfere em nada. Interfere só no caso da reprodução, que teria que tomar esse cuidado. Esse aconselhamento genético para os filhos que vieram a ter. E somente é o exame do pezinho que se faz para descobrir se tem ou não. Você faz o teste do pezinho e você pode fazer o exame de eletroforese de hemoglobina em qualquer momento da vida para você saber que tem. Mas se deu negativo no teste do pezinho, não há possibilidade do desenvolvimento posteriormente, né? Não tem possibilidade. Não tem essa possibilidade. Não, é hereditária. Nasceu com a doença, não adquire ao longo da vida. Doutora, e quando a gente fala da anemia falciforme, que a gente fala que fica com a pele amarela, Sim. Isso acontece por quê? Então, porque assim, a gente tem... A pele e o olho, né, às vezes, exatamente, né, doutora? É isso? O olho, a urina. A urina. A gente tem essa hemácia em formato diferente. Essa hemácia, ela vai ser mais facilmente destruída. É como se fosse assim, a medula produz o sangue e o sangue é destruído depois de um tempo, né? 120 dias em média. Quem tem a doença falciforme, que essa hemácia fica num formato diferente, o sangue dura menos tempo. Então, ele vai ser destruído mais curto tempo. E a gente tem o que a gente chama de hemólise, que é a quebra desses glóbulos vermelhos. E ele libera a bilirrubina, que é o que pigmenta o olho, pigmenta a urina. Então, essa anemia hemolítica que a gente fala, que deixa a esclera amarelada, a urina escura... A pele pode ficar um pouquinho também. E a pessoa, ao longo da vida, precisa de, no geral, se ela não for bem tratada, de muitas transfusões de sangue para poder viver. E essa é mais uma complicação que pode estar associada à doença. Porque, como eu disse lá atrás, esses glóbulos vermelhos têm, todos eles, o ferro. E quando a pessoa recebe muitas transfusões de sangue ao longo da vida, ela vai recebendo muito ferro. E a gente não tem no nosso corpo um mecanismo para eliminar o ferro.
Então, o que acontece é que o ferro também começa a acumular no corpo. Em excesso. Em excesso e danificar vários órgãos. Danificar o coração, danificar o fígado. Então, é outra complicação que vem associada à doença, né? Nossa, são várias complicações, ao longo, né, da vida da pessoa que tem essa doença. Sim. E o tratamento? O tratamento, identificou então lá no teste do pezinho, o tratamento já começa, doutora? Assim, as primeiras manifestações clínicas do paciente, no geral, não começa ao nascer. Costuma ser mais depois de uns 6 meses de vida, porque quando a gente nasce, a gente tem uma concentração maior da hemoglobina do feto, hemoglobina fetal, então não costuma ter grandes complicações. Depois de 6 meses que diminui, começa a sintomatologia. E é importante, desde você descobrir, você ter um acompanhamento importante, justamente para a gente diminuir as complicações da doença. O paciente que faz um acompanhamento regular, que usa as medicações que precisa usar, ele tem menos crise de dor, ele tem menos transfusões ao longo da vida, menos internações. Então, a gente tem várias... É uma conduta, assim, age por vários pontos, né? A gente precisa usar antibióticos na infância para a gente diminuir o risco de infecções, porque são pacientes que têm um risco aumentado de infecções. A gente precisa tomar vacinas ao longo da vida, tem até esquema vacinal até mais elaborado, diferenciado do que o habitual. E a gente tem uma medicação específica que chama hidroxiureia, que é ideal usar para quase todos os pacientes, que ela diminui o número de crises, porque ela diminui essa falsização das hemácias. Então, entendi. Então, ao longo da vida toda, então, desde de criança, então, né, depois desses 6 meses, já começa esse tratamento. Precisa ser acompanhado por um hematologista. E sobrevida, doutora? Então, a sobrevida do paciente que não trata, ela é bem comprometida, assim, por conta dessas várias complicações que você pode ter, né? Certo. Eu não sei se eu falei de AVC também. Que pode dar, né? Às vezes você pega uma criança pequenininha que tem AVC, já criança, a gente tem até formas de ver que a criança tem um risco maior de ter AVC e a gente já colocar ela num esquema de transfusão para a gente tentar diminuir as falsizações. Então, o paciente já tem uma sobrevida menor e sem acompanhamento é muito, muito complicado, assim. Então, é a necessidade desse acompanhamento desde do diagnóstico. Sim, desde o diagnóstico. Ao longo de toda a vida. E a doutora que, né, lá em Goiás, trabalhou, né, com esse público efetivamente. Como é que né? Depois desse diagnóstico, que eles passam a entender o diagnóstico que tem para essa pessoa, né? Saber que ela vai ter esse acompanhamento, medicação ao longo da vida toda, doutora. Na verdade, isso é bem difícil, porque assim, eu falo que tem uma história natural do paciente com doença falciforme. Quando ele é criança, ele é muito bem cuidado pelos pais no geral, né? Os pais cuidam, levam no médico. Quando eles têm autonomia, a maioria se revolta, não vai no médico direito. E costuma ser a idade que a gente mais vê os pacientes internados com complicações. Parece que tem assim, por que eu não posso fazer isso, outra pessoa faz? Porque tem situações que aumentam o risco de falsização, né? Exposição ao frio, infecções, você ficar em locais que têm baixa altitude. Tudo isso aumenta o risco de falsização, de piorar os sintomas da doença. Então, dependendo do jeito que você leva a vida, beber álcool, você acaba aumentando. Você tem algumas limitações. Algumas limitações. E às vezes, principalmente para o adolescente, para o jovem, entender essa limitação e aceitar é difícil. Sim, esse paciente jovem é o paciente mais complicado de se tratar. Porque eu falo, trata direitinho quando a mãe leva no médico, depois chega um momento que parece que tem E no caso, assim, há até acompanhamento psicológico, nesse caso, justamente para esse tratamento? É importante, doutora? Sim, com certeza, né? Para ter consciência de que precisa ser acompanhado para sempre, né? Não é do mesmo jeito, não vai ser do mesmo jeito. Tem que ser acompanhado, tem que usar medicações,
tem que preocupar com risco de infecções, tudo isso, né? Agora, a doutora estava falando para mim sobre a questão das regiões, né? Então, tem estado que tem mais um tipo de doença. Explica um pouco para a gente entender. Piracicaba, né? Que são vários descendentes de italiano. Como é que é, doutora? Então, é uma doença que ela é mais comum. Ela tem uma descendência africana, como eu falei, principalmente. Então, ela é mais comum na população negra. Então, a gente vai ter maior incidência em locais que você tem maior porcentagem da população negra. Certo. 8% dos negros do Brasil têm doença falciforme. 8% dos negros têm a doença falciforme. É uma porcentagem alta, altíssima. Né? Então, assim, é mais comum você pegar na Bahia, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. Acho que são esses 3 estados que são mais comuns. Aqui em Piracicaba, a gente tem mais S-beta-talassemia, porque você tem mais uma incidência maior de talassemia, né, o gene da talassemia circulando mais, né, porque é um gene que tem maior frequência em descendentes italianos. E aqui a gente tem muita colônia de italiano, né? Certo. Então, aqui a gente vê muito mais a S-beta-talassemia do que a SS, que é a anemia falciforme. E o tratamento segue o padrão? É semelhante. O tratamento é semelhante. Para a vida toda também? Para a vida toda também, do mesmo jeito. Não tem muitas diferenças em relação a isso, não. Nossa, e é uma doença, então, que acaba que é comum acontecer, né? Não é raro, não. É uma doença hereditária e comum de 8% da população negra. É um dado... Isso é nacional ou mundial? É nacional. Eu não sei. Ou seja, 8% da população negra, isso é um número bem alto, né, doutora? Uhum. Quando a gente fala nessa questão. Agora, tratamentos, a gente sempre está falando aqui no HFCcast sobre novas tecnologias que chegam, né? Para tratamento, a gente, né, até conversou com o marido da doutora, falando, né, das novas tecnologias que chegam na parte da oncologia. E quando a gente fala da doença falciforme, também temos avanços, doutora? A gente tem alguns avanços em relação ao único tratamento que a gente tem que é curativo, que é o transplante de medula óssea, né? O transplante de medula óssea ainda é uma porcentagem muito pequena de pacientes com doença falciforme que faz, principalmente pelas limitações das complicações que o paciente tem, né, que pode dificultar a realização, mas os avanços são muito específicos, né, certo. Que a gente, na escolha do doador, no condicionamento, de como a gente faz esse transplante. Até difícil explicar, mas são coisas mais técnicas, relacionadas com essa área. Mas o transplante seria um meio de tratamento? É um tratamento que a gente pode fazer para alguns pacientes que têm... pacientes jovens, principalmente crianças, que já têm algumas complicações, por exemplo, AVC, algumas outras complicações, que você pensa em alguma medida mais curativa. E você faz o transplante de medula, principalmente de doador aparentado, para você curar a doença, né? Você transplanta e você muda como se fosse genética. Como se fosse genética. Então, há essa possibilidade e há avanços, né, nessa área também, mas cada caso é cada caso, né, doutora? Não dá para generalizar. Essa é uma indicação muito individualizada, principalmente porque depende de outras coisas, das complicações que o paciente tem, de ter o doador ou não ter o doador, que é difícil, né? É tudo isso. Agora, quando a gente fala em doença do sangue, né, doutora? O que mais que a gente tem que se preocupar, doutora? Tem outra coisa que também é importante que eu esqueci de falar em relação à doação de sangue, né? A doação de sangue. Doação de sangue, porque esses pacientes, ao longo da vida, precisam de muita doação de sangue, assim. Principalmente os que não são bem acompanhados. Então, assim, você vê pacientes recebendo 20, 30, 40... transfusões ao longo da vida. Olha isso. Então, é uma situação de emergência. Muitas vezes, esses pacientes, eles têm umas particularidades quando eles vão receber o sangue, tem que ser o sangue com as mesmas características, porque senão eles pioram essa hemólise que a gente fala. E, então, é um sangue mais difícil de achar. Então, é importante a população doar sangue, né? E perfeito, a gente, né, tava falando do mês de junho, que é o dia mundial, mas também é o junho vermelho, que é o dia o mês de conscientização da doação de sangue. Então, extremamente importante. Olha quantas pessoas, né, que para sobreviver, né, para ter a qualidade de vida ali, precisam da doação de sangue, porque a gente até estava falando esses dias sobre a doação de sangue aqui no HFCcast, e a gente fala que às vezes a gente só se
se torna um voluntário para doar, se torna um doador quando alguém conhecido, alguém da nossa família precisa da doação. Senão, parece que a gente nunca vai precisar, nunca vai acontecer com a nossa família e isso não nos toca. E é extremamente importante a doutora também trazer esse assunto, já que estamos, né, no mês de junho, aí, um mês de conscientização, porque olha quantas pessoas, né? Não é uma doença rara, ou seja, muitas pessoas têm e precisam da doação de sangue. É a maneira mais fácil de você ajudar, né? Maneira mais fácil. Ajudar o próximo, assim, altruísta, né? Lá doar seu sangue e ajuda muito, muito mesmo. Doutora, eu confesso, viu? Eu já fiz várias, sou jornalista, então fiz várias reportagens sobre incentivando a doação de sangue e nunca tinha doado sangue. E agora, aos 37 anos, eu fiz a minha primeira doação de sangue. Por livre e espontânea vontade mesmo, eu senti no meu coração. E não é que alguém estava precisando, algum conhecido, não. E agora, daqui 3 meses, estarei lá novamente para fazer a doação de sangue. E o dia que eu doei, assim, uma sensação de dever cumprido, de felicidade, que eu acho que só quem realmente, né? Claro, tem pessoas que não podem doar, mas as pessoas que podem e doam, é uma sensação, assim, tem que fazer mesmo, tem que fazer parte disso para você sentir o quanto você se sente importante em saber que você vai poder estar ajudando uma pessoa. Quem, né? E sem saber quem, né? Eu acho que essa é a melhor coisa, né? Sim. Sem saber quem a gente vai estar. Mas vamos falar então de outras doenças também, para a gente já aproveitar essa oportunidade, doutora. Das doenças do sangue, doutora. O que a gente tem que se atentar? Eu sei que devem ser várias, mas para a gente se atentar, a gente ficar orientados mesmo referente a esses tipos de doença. Assim, doenças do sangue, quando a gente fala em hematologia, a gente tem... É vasta. Assim, é uma especialidade que muitas pessoas nem sabem o que é, né? Você perguntar para a maioria da população o que o hematologista faz, a grande maioria perguntam, não doutora. vai saber. E as respostas são as mais mas variadas. O sangue tem doença, né? A gente trata muito de doença oncológica relacionada ao sangue, né? Então, aqui no Hospital dos Fornecedores de Cana, a gente cuida de pacientes de oncohematologia de Piracicaba e região. Então, a gente tem um volume muito grande de pacientes com leucemia, linfoma, mieloma, né? Eu cuido de mieloma. Assim, que mieloma, é tudo relacionado ao sangue. Doenças oncológicas relacionadas ao sangue. Então, essas são as 3 principais que a gente fala, né? A gente tem os distúrbios de coagulação, hemofilia, doenças de von Willebrand, alguns distúrbios de coagulação que estão relacionados, as tromboses, que também estão relacionadas ao sangue. A gente tem as trombofilias, que são fatores hereditários, que aumentam o risco de trombose, que é o hematologista que cuida dessa parte. E quando a gente fala em doença do sangue, geralmente é hereditário ou não necessariamente, doutora? Não necessariamente. Essas doenças oncológicas, a maioria não tem nada a ver com uma coisa hereditária. Você pode desenvolver ao longo da vida. E a gente precisa fazer... É o check-up mesmo anual que a gente tem que fazer para descobrir se a gente tem alguma questão... não esperar o sintoma. Como é que é, doutor? Porque a gente não se atenta realmente, né? Quando a gente fala em doença do sangue, a gente não se atenta, né? Como é que eu vou cuidar? Saber a qualidade do meu sangue? Isso depende muito do qual que é a doença que você está pensando em prevenir, né? Tem algumas doenças, por exemplo, leucemia, linfoma, que não tem check-up, assim. Você tem que estar atenta aos seus sintomas, né? A gente não fala que você tem que ter uma conscientização da existência dessas doenças para você estar atenta aos seus sintomas e procurar um hematologista ou um especialista para você descobrir precocemente. Mas não tem uma coisa para você fazer para prevenir, né? Não são doenças igual, por exemplo, câncer de pulmão. Se eu fumo, eu tenho maior incidência de câncer de pulmão. Vou fazer esse acompanhamento. Não, no geral, não tem uma coisa que você faz que aumenta a incidência dessas doenças. Então, não tem uma coisa para você prevenir, né? Mas nem como fazer um check-up. É importante estar atento aos seus sintomas, você procurar um especialista o mais rápido possível, direcionar o tratamento, o diagnóstico e tudo mais. Exatamente por isso, né? Quando eu devo procurar um hematologista? Então, o hematologista, no geral, é uma especialidade que vem muito de outros médicos, né? Assim, é um encaminhamento. Você tem muito paciente que vai lá para fazer um check-up. Isso é bem comum de acontecer, assim. Eu faço check-up, acho que todos os dias, né? Verdade? Olha aí. Mas
o hematologista, a grande maioria dos pacientes vem de outros especialistas, né? Você tem um paciente que tem uma dor nas costas, você acha que ele teve só uma fratura, alguma coisa, de repente você descobre que ele tem uma doença oncológica por trás, um mieloma. E aí o hematologista que descobre a doença, que faz o tratamento e tudo mais. É isso. Notou um caroço aqui, aí o cirurgião tirou, viu que era um linfoma, encaminha para o hematologista tratar. Então, muitos pacientes vão de forma encaminhadas por outros especialistas. Encaminhado por outros especialistas. Tem, assim, a doença falciforme não, né? A doença falciforme o paciente precisa ir para o hematologista desde pequeno. Desde pequeno. Por isso também a importância do teste do pezinho, que é obrigatório, né? Sim, obrigatório. Ser feito para várias outras doenças, não só essa que nós estamos falando hoje. E, doutora, mas para efeito de curiosidade, por que hematologia? Nossa, nem sei te falar por quê. Eu decidi que eu queria hematologia no 2º ano de faculdade. Eu ajudei a montar a Liga de Oncologia. Eu queria fazer ou hematologia ou oncologia. Certo. E eu acabei optando por hematologia, que eu me encantei mais. Nem sei te falar por quê, assim. Porque o hematologista, ele faz a gente desconfia da doença, a gente faz o exame de medula, a gente dá o diagnóstico, a gente já trata. Eu acho, muitas vezes, uma especialidade que você cuida de tudo, assim. Entendi. A gente cuida do banco de sangue. Então, não sei, eu me encantei por isso, assim. E pelos pacientes, né? Pelos pacientes, com certeza, assim. Eu amo o que eu faço. Eu amo meus pacientes. Acho que eles sabem disso, que eu gosto mais. É isso, nem sei te falar por quê, que horas que eu decidi fazer. A gente percebe na fala, né, o amor que a doutora tem pelos pacientes, pelo cuidado. E quando a gente fala do paciente, né, principalmente com a doença, é uma relação que vocês criam, né? Porque é um tratamento para a vida toda, né, doutora? Como é que é essa relação? A gente tem falado muito hoje, né, do tratamento humanizado. Como é que é? Porque é um tratamento individualizado e é um tratamento ao longo da vida inteira. Como é que é essa relação junto ao paciente? Eu falo, às vezes, para o paciente, você casou comigo também. Você começa a tratar lá atrás e você vai a vida inteira, assim. Tem que ter um bom relacionamento, não tem jeito, né? Não pode ser só tratar a doença, né? Você tem que tratar o paciente como um todo, né? Até porque, né, é uma questão de qualidade de vida, né? Dessas limitações que esse paciente possa vir a ter. Uhum. É muita conversa. Eu sempre falo uma frase que eu acho que meus pacientes sabem disso, os que me acompanham há muito tempo, que eu falo assim, eu tento passar para o paciente que o mais importante é viver a vida e não viver a doença, né? É isso. Você tentar se adaptar aí com as limitações que você tem, mas ver que as coisas boas da vida são as coisas simples, não são as coisas elaboradas, né? E é conseguir enxergar, né? Mesmo diante de um diagnóstico, conseguir enxergar esse lado bom da vida, né, doutora? Sim. Muita conversa com o paciente. E quantos anos já de experiência, doutora? Já é bastante, né? Essas coisas não perguntam, né? Doutora, tá ótima, doutora. 20 anos que eu sou médica. Médica de experiência. E muitos pacientes, né, doutora? Muito acompanhamento. Aqui em Piracicaba eu já estou há quase 10 anos, aqui em Piracicaba. Mas eu sou goiana, já trabalhava com hematologia em Goiânia. E aí vim para cá por causa do meu marido. E já estou aqui há quase 10 anos, Olha aqui aí. nos fornecedores de cana. Mas agora é daqui em diante, Piracicaba no coração. A gente está, né, em Piracicaba, para quem está nos ouvindo, né, do Brasil, no mundo todo, né, que hoje a rede social nos leva para vários lugares. O HFC Saúde é de Piracicaba, interior de São Paulo, e a doutora hoje, né, mais quase 10 anos atuando aqui na nossa cidade, né, no nosso interior de São Paulo. Já puxa o R aí, doutora? Em Goiânia já puxava. Doutora, olha só, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Queria que a doutora deixasse uma mensagem, né? Até porque a gente está em junho, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme. Deixasse uma mensagem, um alerta também, né? Dessa conversa que nós tivemos hoje aqui, essa aula, para a gente falar um pouco mais sobre essa doença. Hoje, as pessoas estão entendendo um pouco mais ou ainda as pessoas não têm conhecimento, doutora? De doença falciforme? Falta ainda. Eu acho que falta. Mais divulgação. Falta, assim, tem muito mito em torno da doença, assim, um paciente que tem muita dor e muitas pessoas não acreditam na dor do paciente, né? Então, assim, acho que a mensagem principalmente é essa, né? Uma doença grave, acreditem no paciente com doença falciforme quando ele fala que está com dor, porque dá muita dor,
dá muitas complicações. Eles são pacientes que precisam de um cuidado especial aí ao longo da vida. E para os adolescentes, adultos jovens, não deixem de acompanhar, pois isso pode ser uma crucial coisa, aí, né, para a vida. E para os pacientes que são diagnosticados, doutora, né, que estão em acompanhamento, o que a doutora tem a dizer? Porque eu acho que às vezes, né, acho que tem os altos e baixos, né, como todo caso de tratamento, de todo tipo de doença. O que a doutora diria, né? Eu acho que tem que acompanhar, tem que tratar e acreditar, porque a medicina vai avançando, né? Todo dia tem uma coisa nova aí, tem novas opções de tratamento. E a gente nunca sabe, né? Pode surgir algum tratamento novo a mais aí, que pode mudar a história, coisas todo dia que melhoram. E tem que aderir ao tratamento, seguir certinho. E é isso, eu acho que... Apoiar, né? O apoio familiar também é extremamente importante no caso de um paciente como esse, né? Sim. Doutora, muito obrigada. Doutora Camila Amaral Kruszik, hematologista do HFC Saúde. Muito obrigada pela participação obrigada aqui no HFC Cast. Já deixamos aqui o convite para quando quiser voltar, participar aqui conosco. Já fica o convite, viu, doutora? Obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios, tá? São várias informações, tanto no nosso canal do YouTube, como também pelo Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.